Olá, tudo bem, meus queridos? Continuando nosso estudo da Palavra de Deus, olha só. Eita, coisa maravilhosa, hein? Podemos aprender juntos o que Deus nos deixou para que possamos aprender, tá bom? Queridos, hoje vamos falar um pouco sobre o batismo. Que tal, hein? O batismo. Queridos, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai dizer que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Preste atenção nos detalhes, queridos. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quer dizer que eu já fui batizado uma vez e não posso mais ser batizado? É isso que o texto está dizendo? Ou o texto está me dizendo que só há uma forma correta de se batizar? Queridos, a gente vê que nós vemos que no mundo cristão hoje existe no mínimo 3 formas de se batizar. Quais são as 3 formas? Uma das formas é que você molha só a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, aí molha só a cabeça do batizado. Existe essa forma. A outra forma é que a pessoa entra dentro da água com você e você molha a água aqui e asperge água na cabeça da pessoa, só respinga. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E a terceira forma é uma forma que você entra dentro da água com a pessoa e a pessoa te mergulha por inteiro na água. Pega na sua cabeça aqui e diz assim, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E você mergulha por inteiro. Pergunta, dessas 3 formas, qual é o batismo verdadeiro? Qual é o único batismo? Dessas 3 formas, qual é o batismo bíblico? Nessa oportunidade nós iremos conhecer o verdadeiro batismo. Mas o assunto sobre o batismo começa com algumas perguntas. E vamos realmente fazer as perguntas e respondê-las todas à luz da Palavra de Deus. O nosso Salvador é Jesus de Nazaré. Jesus, Deus, Jesus se fez homem e veio aqui a este mundo para nos salvar dos pecados. E deixou a doutrina do batismo, um só batismo, lembra? Não é que você não possa ser batizado de novo, mas é um só batismo, o batismo verdadeiro, o batismo bíblico. E que batismo é esse? Para Jesus ser o nosso Salvador, por qual sofrimento ele teve que passar? A pergunta é essa. Para Jesus ser o nosso Salvador, por qual sofrimento ele teve que passar? No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25, vai dizer: era a hora terceira quando o crucificaram. Meus queridos, para Jesus ser o meu e o seu Salvador, ele teve que sofrer morte de cruz. Ele teve que morrer pelo seu e pelo meu pecado. Já que Jesus morreu pelos nossos pecados, o que nós devemos fazer? O que ele quer que nós façamos para que realmente a gente o aceite como nosso Salvador? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, Jesus morreu no seu lugar, agora ele quer que nós o quê? Nós creiamos nele, nós possamos crer nele, para que todo que nele crê não pereça. O perecer aqui é se perder, tá bom, queridos? Para que todo que nele crê não vai se perder, mas vai herdar a vida eterna. E aí a gente faz uma pergunta nesse sentido. Se todos nós cremos, agora o que é que Jesus quer que nós façamos uma vez que nós cremos nele? Já que nós cremos nele como nosso Salvador, o que ele quer que nós façamos? Romanos, capítulo 6, o versículo 4, Paulo escrevendo aos Romanos, e isso se estende a nós também. Paulo vai dizer assim, ó: ou porventura ignorasse que todos nós que fomos batizados na sua morte? Sim, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo morreu e ressuscitou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vidas. Queridos, o que Deus quer que nós façamos, já que nós cremos em Jesus? Ó, fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Cristo quer que nós morramos. Ó, fomos sepultados com Cristo através do batismo. Queridos, Cristo quer que nós morramos, não uma morte física, mas uma morte simbólica através do
batismo. Só pelo ato de sepultar, indica que o batismo não pode ser só molhando a cabeça ou só expelindo água na cabeça da pessoa. Eu tenho que mergulhar, que é o ato de sepultar. Deu para entender? Eita, Deus maravilhoso, hein? Queridos, o vídeo não vai ficar longo, tá bom? Eu não vou abordar todos os textos aqui nesse vídeo agora, mas no próximo vídeo eu vou apresentar 8 passos para que todos nós venhamos a ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tá bom? Hoje nós vimos que Cristo quer que nós morramos, não uma morte literal, mas uma morte simbólica através do batismo. Paulo vai dizer, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Queridos, o assunto sobre o batismo é amplo e a gente não vai abordar todos os textos que a palavra de Deus nos diz para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Mas no próximo tema vamos falar sobre os 8 passos que todos nós devemos dar para ser batizados, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Teu Espírito nos orienta a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Assim como o Senhor foi batizado, devemos seguir o Teu exemplo, Pai, porque o Senhor nos deixou exemplos para seguir. Eu peço a Tua proteção, a Tua condução, o Teu perdão, em nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todos sempre.